Então, eu quero ler a parábola. Na verdade, eu gostaria de pedir que alguém pudesse ler para mim, por favor, Lucas 15. Ops, tô errado. 15, 8 a 10. Perdi a parábola, gente. 15, Pera. 8 a 10, fica tranquilo. Oi? 15, 8 a 10. Ok, obrigada. Eu deixei a Bíblia aberta e agora não estou achando. Alguém pode ler, por favor? Ou qual é a Vai, fala. mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma? Não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, amém. Obrigado, meu irmão. E eu quero compartilhar, entre muitos pensamentos que essa parábola me trouxe, eu quero compartilhar dois fatos apenas aqui nessa manhã. E o primeiro deles é com relação ao valor da dracma, né? Me chama muita atenção, me chamou muita atenção, né, nessa última leitura a qual me referi, essa questão do valor da dracma, né? Porque ainda que era 10% do que aquela mulher tinha, né, uma de 10 dracmas, essa era uma moeda de prata, né? Era o valor dessa moeda, o valor de um dia de trabalho. E aí, o que me ocorre é que, né, sem desprezar o valor do nosso trabalho, só quem trabalha sabe quanto custa para si um dia de trabalho, mas a verdade é que o produto de um dia de trabalho não é tão difícil de repor, né? A gente, se isso era uma economia, se isso era o dote daquela mulher, o fato é que um dia de trabalho dá para a gente fazer um extra, quem sabe, e recuperar, né? Mas aquela mulher não fez isso, ela foi procurar a dracma que estava perdida. E também passa pela minha cabeça que para fazer isso, ela gastou um tempo que talvez, se ela fosse trabalhar mais um pouco, ela recuperaria o valor monetário daquela moeda. Então, esse fato, né, eu acho parábola uma coisa bem interessante, intrigante e difícil de interpretar, né, pela multiplicidade dos elementos, mas ao mesmo tempo que ela está lá para falar sobre o amor de Deus por nós, né, o valor de Deus por nós, a gente pode perceber isso, né, que de repente não tinha nada de tão especial naquela moeda. Diferente da pérola de grande valor, que o homem vende tudo que tem para adquirir quando se trata do reino de Deus, aqui nessa parábola, quando se trata das pessoas que Deus ama, a gente vê que é uma coisa comum. Então, eu penso que essa moeda era uma moeda comum. E isso me faz pensar que Deus ama o comum e ele prefere investir tempo em resgatar aquilo que ele tem, que é comum, que foi ele que fez, do que fazer outro. Né? Então, esse fato me faz pensar como Deus nos ama, não pelos nossos valores, não pelas nossas habilidades, não pela nossa inteligência, nem mesmo por aquilo que nós podemos fazer por Ele e pelo reino. Porque, por maiores capacidades que nós tenhamos, foi Deus que fez, foi Deus que deu, então para Ele isso é comum. Mas não é porque é comum que não tem valor. Deus nos ama incondicionalmente e unicamente. E, aliás, a parte que mais me encanta no amor de Deus é essa capacidade que Ele tem de me amar como se eu fosse a única filha, como se eu fosse a única pessoa no universo,
e amar de igual modo cada outra pessoa que existe no universo. Eu não consigo deixar de me maravilhar com essa qualidade do amor de Deus toda vez que eu penso nisso. Que os ouvidos dele estão atentos para qualquer pensamento meu, qualquer desejo do meu coração, qualquer conversa, qualquer frustração que eu tenha para apresentar diante dele. Quando eu falo com ele, eu me sinto única. E quando eu paro para pensar, eu sei que é assim que ele quer tratar todas as pessoas, que é assim que ele ama todas as pessoas. Então, eu acho maravilhoso esse amor e eu quero trazer à memória esse amor de Deus que é único e que não é por nada do que nós possamos oferecer a Ele. E eu quero lembrar isso para nos fazer pensar que, independente da valorização que a gente tem pelas pessoas, pela instituição, pela igreja, pelos outros, por quem quer que seja, que de repente a gente gostaria de receber um elogio ou gostaria de receber um sinal do valor que nós temos, o ser mais importante do universo nos ama incondicionalmente e não tira os olhos de nós e está sempre disposto a nos manter perto. Então, isso nos anima, né, a continuar vivendo na presença desse Deus, mas isso também nos exorta a tratar todas as outras pessoas como pessoas que Deus ama com a mesma intensidade que Ele nos ama, independente dos valores ou das qualidades que a gente costuma dar humanamente falando e que a gente costuma procurar em alguém, né? Para saber se vale a pena investir ou não. Toda pessoa vale a pena. Para toda pessoa vale a pena o nosso investimento para mostrar o amor de Deus, porque Deus ama essa pessoa incondicionalmente. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer à luz e que eu sei que todo mundo sabe, mas é algo que Deus me chamou a atenção para lembrar nesse momento. E o segundo aspecto que eu quero pensar é que aquela moeda estava perdida dentro da própria casa, né? É diferente da ovelha que saiu do aprisco, aquela moeda continuava dentro da casa. Não sei, né? Fiquei imaginando, porque tenho que confessar que quando a minha razão pensa que essa mulher pode representar Deus, eu fico pensando que aquela moeda nunca poderia ser perdida, né? Porque Deus, os olhos de Deus estão sobre nós em todo o tempo. O salmista diz que não tem onde a gente possa se esconder da presença do Senhor, né? Mas, tirando essa parte de lado e pensando nessa moeda como uma pessoa, como cada uma de nós, de repente, que já somos de Deus e que estamos num lugar da casa, e aí eu penso que a gente foi colocado num lugar especial da casa, então vamos pensar que aquela moeda foi colocada num lugar especial da casa, num lugar seguro, mas o próprio movimento da casa, de repente, fez aquela moeda cair num chão que a gente sabe que não era assim que nem o nosso, todo bonitinho, alinhadinho, né? Mas era um chão de terra que podia ter pedriscos para aplanar, podia ter folhas e palhas, quem sabe, para aquecer o ambiente, e aquela moeda vai parar lá no meio daquilo tudo por um movimento da casa. Quem sabe uma criança esbarra em cima de um móvel com aquela moeda estável e a moeda cai, mas aquele dono sabe que a moeda está ali, e aí, de repente, quando ele quer achar a moeda, e a moeda não está mais naquele lugar, né? E aí eu fui levada a pensar que se nós somos essas moedas, né, já adquiridas pelo precioso sangue de Jesus, isso não dá necessariamente a garantia de que a gente não possa se perder na própria casa de Deus, na própria presença de Deus. E aí não se perder da fé como, de repente, nos desviar, né, que é uma linguagem comum, uma expressão comum que a gente tem no nosso meio, mas a gente pode perder o ânimo, a gente pode perder o vigor da fé, a gente pode perder a incondicionalidade do nosso amor por Deus e até pelas pessoas, a gente pode perder a alegria de servir, a gente pode perder a esperança que não confunde, porque de repente, num movimento da nossa vida, do nosso ministério, do nosso serviço a Deus, que é feito com tanto amor, com tanta dedicação, por uma convicção de que estamos agradando a Deus. De repente, nesse movimento, a gente se vê no meio de
pedras, gravetos, folhas, palhas, e aí a gente fica meio distante de Deus, né? E daí, claro que Deus não perde o olhar sobre nós, mas às vezes a gente perde mesmo o olhar sobre Ele. Quando a pastora Gisela estava falando sobre o momento de confissão, eu ainda pensei, ih, Deus, não vou mais poder falar isso, né? Porque de alguma forma ela já trabalhou isso. Mas aí eu me lembrei de uma amiga muito querida que diz que quando Deus repete uma mensagem ou uma instrução, ele está com pressa de que isso aconteça. Então eu quero falar de novo isso, né? A gente pode de repente se perder no dia a dia, nos afazeres, nas angústias da vida, na estrutura do trabalho, até da igreja, em tantas situações que a gente se envolve, até por querer fazer o melhor para Deus, e aí, de repente, o vigor da fé diminui, o ânimo, a esperança, a alegria do serviço, e ainda que a gente tenha a luz do Espírito Santo sobre nós, ainda que a gente tenha essa certeza, e a gente pode ter essa certeza que o olhar de Deus e o amor de Deus por nós e a necessidade de Deus, se é que eu posso usar esse verbo para Deus, nessa expressão para Deus, a necessidade de Deus ou melhor, a vontade de Deus de nos querer perto não muda. Mas como nós não somos moedas e nós somos pessoas, por isso nós podemos nos movimentar, né? E daí eu já imagino a cena de um desenho animado em que a moeda tem pernas e tem braços e tem mente, né? E ela pode identificar o que está escondendo ela de Deus, né? A gente tem, pela capacidade que Deus mesmo nos deu, nós temos condições de, junto com o Espírito Santo, buscar saber o que é que está escondendo ou ofuscando todos esses atributos que Deus nos deu pela presença do seu Espírito Santo em nós, que nos capacitam a viver uma vida santa diante dele, mas mais do que isso, viver uma vida prazerosa na presença do Espírito Consolador e Ensinador, que trabalha por nós, que opera através de nós, e isso pode estar meio emaranhado nessas circunstâncias, nas tristezas da vida, nos problemas que a gente não consegue resolver e a gente põe tanta energia para resolver. Eu penso que quando a gente trabalha para Deus, né, assim, quando a gente trabalha diretamente, né, ligado para Deus, porque quando a gente trabalha na igreja, parece que a gente trabalha para Deus duas vezes, né? Porque quem não trabalha na igreja também trabalha para Deus lá no seu trabalho, né? Mas para a gente que trabalha mais diretamente na igreja, parece que tudo se confunde um pouco. E às vezes nessa ânsia de resolver tudo, porque é do nosso interesse, né? Eu costumo dizer que a igreja é o meu negócio, e eu digo isso porque eu me lembro de Jesus, quando era criança, responder para os pais dele: não, vocês não entendem que eu preciso cuidar dos negócios do meu pai? E para mim o reino e a igreja são o negócio do meu pai, e eu quero cuidar, e eu quero fazer o melhor. E eu quero tentar resolver tudo que eu posso da melhor maneira possível para que o reino flua, o reino cresça, as pessoas que estão ao meu redor cresçam espiritualmente, fiquem perto de Deus. Mas eu preciso reconhecer que eu não tenho em mim capacidade, porque o negócio continua sendo de Deus, não meu. E Ele vê de cima. E às vezes, na nossa ânsia de resolver, de dar respostas para tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente deixa esses gravetos e folhas meio que fazerem a gente se perder um pouco daquilo que é a essência de viver o Evangelho, daquilo que é a essência de viver na presença de Deus. Às vezes o nosso medo do que vai acontecer com a nossa vida diante das circunstâncias que envolvem a própria igreja, o próprio ministério, a família, o trabalho, fazem a gente não celebrar tanto tudo aquilo que Deus nos deu de valor, de poder, de graça. Então, sem me delongar mais, eu quero reforçar a necessidade da gente identificar se é a rotina, se são os problemas, se são as feridas dos relacionamentos, o que é que tem feito a gente ficar meio perdido na própria casa, na própria presença de Deus. Nós continuamos dele, glória a Deus por isso,
porque Jesus falou que aquele que vai a ele, de maneira nenhuma ele lança fora, e isso é uma segurança para nós, como filhos e filhas de Deus, mas nós podemos viver mais daquilo que Deus planejou para nós. E a gente precisa se mover na direção desse Deus que está nos procurando, né? Está procurando intensificar o relacionamento dele com a gente. Então, sem mais delongas, né? Sem me alongar mais, eu quero desafiar você a buscar isso no Senhor, né? Já oramos, colocando algumas coisas diante de Deus, e eu nem sei se você aplicou as palavras da pastora Gisela na mesma direção que eu estou colocando agora, e eu quero orar de novo para encerrar essa reflexão, mas eu sei que Deus quer restaurar nossa alegria, nossa esperança, nosso amor, a nossa fé, o nosso vigor, e nós precisamos talvez ajudar a identificar o que tem nos separado dele, da plenitude do que ele tem para nós, para num movimento de dizer, ok, Deus, eu coloco diante de ter isso aqui, dá uma varrida, por favor, aí, e me desembaraça, para que eu possa viver a plenitude desse Espírito Santo que está entre nós, né? Cuja presença celebramos há pouco tempo, e aqui nós continuamos celebrando, né? E tentando entender o que mais significa essa presença poderosa do Espírito Santo entre nós. Então eu quero orar agora nessa direção, colocando as nossas vidas diante do Senhor, mas eu quero desafiar você também a continuar no restante desse dia, quem sabe no restante dessa semana, identificando o que precisa ser limpo, identificando o que precisa ser removido, identificando aquilo que com o Senhor precisa ser trabalhado, que tem sido algum tipo de entulho que te deixa meio perdido dentro da casa do Senhor. Amém? Podemos orar? Podemos. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela presença bendita do teu Espírito que fala tanto além das nossas palavras, Senhor. Todo o nosso pensamento, toda a nossa razão não é capaz de alcançar o objetivo da tua palavra ministrada aos corações, mas a tua própria palavra diz que ela tem um propósito a cumprir e por isso ela não volta vazia. Então eu quero colocar a minha vida diante de ti, à luz dessa palavra. Eu quero colocar a vida de todos os meus irmãos e irmãs diante de ti, à luz dessa palavra, e pedir, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nós podemos viver a plenitude do que o Senhor tem para nós podemos viver a vida abundante que Jesus prometeu para nós, e não podemos assumir também a responsabilidade de tudo que nos impede disso. Muitas coisas são próprias da vida, mas eu sei que se o Senhor traz à luz essa palavra, o Senhor quer desembaraçar um pouco esse caminho que nos leva à tua presença constante, a enxergar essa tua presença constante e a usufruir da graça. Senhor, ajuda-nos a usufruir da tua presença, ajuda-nos a usufruir do nosso ministério, de que ele não seja um peso. Senhor, ajuda-nos a entregar os problemas que não está na nossa mão resolver, ainda que eles tenham sido causados pela nossa humanidade, Senhor, como pessoas, como corpo. O Senhor tem a resposta, Senhor, e muitas vezes vivemos consequências de escolhas, não nossas, mas escolhas erradas, e muitas vezes esses movimentos e escolhas erradas nos fazem sair do lugar de paz, de plenitude que o Senhor planejou e nos colocou, mas eu sei que o Senhor pode restaurar isso, Senhor, dia a dia, fazendo da nossa vida, como o salmista diz, né? Como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu creio que o Senhor pode nos dar essa vida, Senhor, e eu quero pedir que o Senhor manifeste assim o teu poder sobre nós, Senhor, como pessoas, como povo, como igreja e como equipe. Em o nome de Jesus. Amém.